Acho que é isso mesmo. Seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no vídeo de hoje eu vou falar sobre noção intuitiva da frequência de inspeção. Algumas pessoas não sabem como definir a frequência de inspeção e acham que isso é uma coisa que pode ser calculada com alguma exatidão, né? Algo que não é verdadeiro, né? Salvo se tu tenha bastante dados para trabalhar. Agora, quando tu não tem muitos dados, tu precisa de uma noção intuitiva. E o tema do vídeo de hoje vai ser sobre isso. Primeira coisa que a gente tem que tentar compreender é que inspeção é um tipo de monitoramento, né? E aí a gente tem dois tipos: inspeções com intervenção, que a gente precisa parar o equipamento para realizar aquela inspeção, e inspeções sem intervenção. As inspeções sem intervenção geralmente estão na ordem das manutenções preditiva, das manutenções sensitiva, detectiva, né? Mas existem manutenções detectivas, né, que necessitam que tu pare o equipamento para fazer. Então, tu pode olhar as condições de uma correia transportadora, né, visualmente, mas para te ver realmente, né, uma emenda de uma correia transportadora, tu precisa que a correia transportadora esteja parada. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, existem dois tipos de inspeções: inspeções com intervenção na máquina ou no equipamento, e inspeções sem intervenção na máquina ou no equipamento, né? As inspeções sem intervenção na máquina são monitoramento, né? O que a pessoa vai fazer ali? Ela vai colher algum tipo de informação, né? No caso da preditiva, para tentar interpretar aquela informação que ela vai coletar e dali, né, gerar algum tipo de informação, que pode ser de dois tipos: existe um problema, não existe um problema. Se a gente está falando de monitoramento, se não existe um problema, é uma coisa boa, né? E se existe um problema, também é uma coisa boa, porque a gente identificou que tem um problema, né? Isso é um pouco do cerne do ambiente proativo, né, que vai atrás do problema. O ambiente reativo, né, ninguém monitoraria nada, aquele problema ia crescendo, crescendo, crescendo até para o equipamento. Bom, monitoramento. Então, qual é a diferença do monitoramento feito por um sensor online para um monitoramento feito por um inspetor? Eu não estou falando de ordem qualitativa, tá? Estou falando de ordem quantitativa. A diferença é que o sensor online, né, o sensor que faz a predição online, aquele sensor de vibração, tem algumas empresas que vendem, né, sensor de vibração, de temperatura, ele pega níveis globais de temperatura e de vibração, tenta predizer. A diferença principal é que ele está sempre ali. Então ele está monitorando full time as condições do equipamento. Enquanto o inspetor, ele tem uma rota, ele vai, coleta informação, volta. Depois, quando tiver a rota dele de novo, ele vai lá, coleta informação. Ele tenta montar uma tendência, né, através das coletas que ele faz, mas não se compara a um sensor que está lá full time. Então, enquanto ele pega pontos no tempo, o inspetor, né, o sensor ele vai pegar uma linha contínua de comportamento do equipamento. Eu estou falando de manutenção preditiva, né? A gente está falando de predição, coleta de temperatura e análise de vibração. Se a gente está falando de detectiva, sensitiva, que o cara vai lá olhar, né? Se tu botar uma câmera para cuidar alguma coisa, não vai ter o mesmo resultado que um inspetor ou um técnico de manutenção ir lá no equipamento e olhar o equipamento, sentir as condições daquele equipamento, né? Sentir a mudança de ambiente, né? Conseguir visualizar. Então, mesmo que tu bote uma câmera, tu vai precisar de alguém olhando para a câmera. Então, para manutenção detectiva, né, manutenção sensitiva, a gente também tem uma frequência de inspeção. O cara vai lá, olha as condições, ele tem um checklist,
né? Ou ele tem um padrão de inspeção que ele tem que olhar, se está conforme, se não está conforme, né? Ele tem ali uma instrução que ele tem que seguir para inspecionar aquele equipamento de maneira sensitiva ou detectiva da maneira correta. Só que, né, ele vai em intervalos pré-determinados. E esses intervalos pré-determinados que a gente quer determinar, né, com mais precisão possível. O primeiro paralelo que eu tentei traçar entre o inspetor ir na área, voltar, né, ter aquela frequência, e o outro ter o sensor preditivo que está sempre ali, é justamente para a gente compreender isso. Você está monitorando. Então, manutenção preditiva, quanto mais monitorar, melhor. Bom, mas vamos lá. O que é uma noção intuitiva para essa frequência? Uma noção intuitiva para essa frequência é o seguinte: ele vai lá no equipamento e o equipamento está sempre nas mesmas condições, né? Então, intuitivamente, você pode pensar, um intervalo de frequência está muito pequeno. Então, ele está indo diariamente, né? Então, ele está tentando replicar o comportamento de um sensor, ele não vai conseguir, né? Mas ele está indo diariamente, ele está sempre vendo a mesma coisa. Bom, se ele está sempre vendo a mesma coisa, quer dizer que essa frequência está muito alta. Então, a gente pode diminuir a frequência, né? Então, em vez de ele ir todos os dias, ele vai semanalmente. O tempo é interpretativo. Estou falando de diariamente para semanal, você interpreta como você quiser. Se for mensal, anual, claro que para inspeção não existe, né, anual. Mas se for mensal, né, se for semanal, se for quinzenal, então entendam que se eu estou indo no local, estou sempre vendo a mesma coisa, quer dizer que eu posso espaçar um pouco mais essa minha frequência de ida ao local, né? Então, quando eu digo aumentar a frequência, aumentar mais vezes, ir mais vezes. Quando eu digo diminuir a frequência, é ir menos vezes, para a pessoa não entender, né, errado, que não é o espaço entre as idas, né? Então, vai ficar claro, porque você não pode confundir. Então, se eu estou indo lá naquele local, inspecionar aquele redutor, e estou sempre encontrando a mesma coisa, o meu técnico está sempre encontrando a mesma coisa, o relatório dele vem sempre igual, né, não muda, tá? Ele sempre acha, né, não acha nada, então, ou acha os mesmos problemas, né, então ele sempre acha os mesmos problemas e ele já abriu solicitação para aqueles mesmos problemas e aqueles problemas não foram corrigidos. Então, é que essa frequência pode ser que ela esteja, né, muito repetitiva. A gente pode espaçar mais. Então, retornando, em vez de fazer diariamente, fazer semanalmente ou quinzenalmente. Isso é uma noção intuitiva de ajuste, né? Não estou falando de cálculo aqui, estou falando de noção intuitiva. A frequência está muito alta, então eu estou indo demais. A frequência está muito baixa, eu estou indo de menos. Quando que eu estou indo de menos, né? Inspecionar aquele equipamento. Isso serve mais para detecção, né? O cara vai com checklist, vai lá olhar as condições, etc. Manutenção preditiva é um pouquinho diferente, mas entendam o conceito. Na detectiva, não. Se a frequência ela está muito baixa, como é que a gente sabe que está muito baixa? Que eu sempre dá uma falha e eu não pego. Então, aconteceu tal coisa naquele equipamento. Tá, não foi pego na inspeção. Aí daqui a pouquinho, antes de ir na inspeção de novo, acontece outra coisa de novo. Então quer dizer que a tua inspeção ela tá com pouca frequência. O cara está indo pouco lá naquele equipamento. Ele deveria ir mais. Então no teu plano de manutenção, no ajuste de frequência, pode ser que em vez de ser mensal, tem que ser quinzenal. Claro, tu nunca vai saltar de mensal para diária, né? Porque ou tu errou muito feio, ou tu não tem a mínima noção do que tu está fazendo. Mas tu sempre vai baixar de mensal para quinzenal, né? De quinzenal para semanal, de semanal para diário. Não existe nada, ou pelo menos não deveria existir nada, que necessite de um acompanhamento diário, né? Porque uma coisa que precisa ser monitorado diariamente é que ela já é meio incontrolável. Você consegue compreender isso? Então, se tem algo que está sendo monitorado diariamente, algo está errado. E aí é melhor ter um sensor do que ter uma pessoa lá, né? Mas frequências, aí eu estou falando de inspeção, né? Se dá um problema, eu não cheguei.
aí deu problema de novo, eu não cheguei de novo. Porque o que as pessoas, às vezes, talvez você que nunca fez um plano de manutenção e está vendo esse vídeo, talvez não esteja entendendo algumas coisas. Mas o drama é definir as frequências. É porque tu vai definir a necessidade, o que tu tem que fazer, como tu vai fazer, e depois tu vai definir a frequência. E é a frequência que vai consumir o teu HH. Se tu, né, pegar um mecânico e fazer ele semanalmente no equipamento, tu está consumindo o HH dele antecipadamente, porque está no plano de manutenção, e esse plano de manutenção tem que ser cumprido durante um ano. Então o HH dele já está morto durante esse ano, porque tu definiu no plano de manutenção. Tanto para manutenção detectiva como manutenção preditiva. Então não muda, né? Então o que a gente tem que pensar, né, nessa noção intuitiva? O meu inspetor, ou eu como inspetor, né, ou o meu técnico, ele tem que identificar o problema antes do problema acontecer, com uma janela de distância que permita um planejamento e uma programação. Por quê? Vamos pensar em duas condições. Uma condição não tão boa, uma condição boa e uma ótima. O inspetor chegou na área, tinha algum problema lá que já aconteceu e está rodando e tem um risco, né, de danificar alguma coisa. Ele chegou lá e identificou que tem um rolamento quebrado. Se ele não tivesse ido lá, ele não teria identificado isso. Isso é mais ou menos bom, né? Porque o rolamento já está quebrado. Então, ele só viu aquilo ali. Ele não evitou nada, já aconteceu, ele só está avisando. Então, isso seria o menos bom. Né? Sei que essa palavra não existe, mas você entende o conceito. Um mais ou menos, né? Então, qual é o gap de distância? Não tem gap de distância nesse caso. O rolamento já está quebrado, chama a manutenção corretiva emergencial, vem e conserta. Isso é ruim, né? Então, isso é uma corretiva que já é uma corretiva emergencial, que foi só identificada pelo inspetor. Agora, se ele chegou no equipamento e identificou que aquele rolamento ele teve um aumento de temperatura normal, ele trabalhava, sei lá, com 40 graus e está com 70 graus, né? Aumentou aí quase 100%. Né? E chamou o lubrificador lubrificou, né? Não adiantou nada, não caiu a temperatura. Né? Então, e agora ele vai planejar a atividade, né? vai abrir uma solicitação, vai passar para o PCM, vai planejar a atividade. Quem sabe vai dar tempo. Não tem como saber, porque depende do tempo de planejamento. Né? Entra no planejamento, aquilo ali é um setor, né? É um fluxo de trabalho, talvez não dê tempo. Entrou no planejamento, foi lá, planejou, programou, quando abriram lá, né, o rolamento já estava lá, né, quase morto. Mas isso é melhor do que pegar ele quebrado. E qual seria a melhor das condições? A melhor das condições é eu ter uma temperatura média do rolamento, né, através de banco de dados, no sentido de eu já coletei aquela temperatura durante um ano e eu sei exatamente qual é a temperatura média daquele rolamento, a temperatura de trabalho. Quando deu uma variação nessa temperatura, que é anormal para o inspetor, né, ele já vai lá e já abre a solicitação. Isso é agir proativamente e agir preventivamente. Porque pode ser que ele já identifique que tem a folga na gaiola, o rolamento não está ajustado, ou tem problema de falta de graxa, e aí o lubrificador vai lá e lubrifica. Aí é o melhor dos mundos. Por quê? Porque o gap foi aumentando. Não sei se vocês perceberam. No primeiro momento, o rolamento estava quebrado, o gap para conserto é esse aqui. Chama corretivo emergencial conserto. No segundo caso, já tem um gap um pouco melhor que permitiu um planejamento. No terceiro caso, tu tem um gap muito maior. É óbvio que pode ser que identifique que não seja nada tão grave, mas tu já evitou um problema de maneira muito mais antecipada. Então, tu vem saindo de um estilo, né, de trabalho reativo, vindo para um estilo de trabalho proativo, onde tu vai buscando os problemas. A inspeção ela serve justamente por isso. Ela é um braço extremamente importante dentro da gestão da manutenção industrial. Né? Não tem gestão de manutenção industrial, não tem manutenção industrial sem inspeção. Precisa ter inspeção preditiva, detectiva e sensitiva.
E as frequências de inspeção, elas estão muito ligadas com as falhas dos equipamentos. Então, se um equipamento tem tu pode aplicar uma manutenção, né, sob condição nele e conseguir monitorar o comportamento dele, né? Tu espera monitorar o comportamento dele, pegar uma normalidade e corrigir essa normalidade enquanto ela é a normalidade, não enquanto já virou uma falha, né? Ou não enquanto já quebrou o equipamento, já parou o equipamento. Beleza? Qualquer dúvida ou comentário, coloque nos comentários, né? Se gostou do vídeo, curta, né? Compartilhe com quem você acha que deve compartilhar. Até a próxima e valeu!